Nessa aula a gente tem bastante coisa para fazer, ó. O objetivo dela é entender o que é uma PG crescente, decrescente, alternante, constante e infinita. A gente vai entender também a demonstração, né, de como calcular a razão da PG e a fórmula de recorrência da PG. Então, ó, no vídeo passado a gente viu um pouquinho do que é no vídeo da definição de PG. A gente viu um pouco o que é PG crescente, decrescente, alternante, constante e infinita. Só que agora a gente vai tentar entender isso melhor, tá? Entender isso melhor. Então eu construí essa tabela aqui, ó, pra gente tentar entender essas coisas um pouco melhor. Então, ó, a PG, ela tem duas possibilidades de acontecer dela ser crescente e duas possibilidades de acontecer dela ser decrescente. A primeira possibilidade que pode acontecer da PG ser crescente é quando a razão é maior que 1. E os termos delas vão ser positivos, ó. 3, 9, 27, 81, a razão é 3, 3 é maior que 1. Né, ó, os termos todos positivos. Isso aqui é uma PG crescente, tá? Ó, é uma PG crescente. Outra forma da PG ser crescente é quando a razão está entre 0 e 1. Quando a razão estiver entre 0 e 1 dessa PG crescente, os termos delas vão ser negativos, ó. Os termos são negativos. E a razão aqui, ó, é meio. Meio está entre 0 e 1, tá certo? Aí a possibilidade da PG ser decrescente, ó, a razão é maior que 1 também, só que os termos delas, os termos da PG vão ser negativos, né, ó? É o que diferencia da crescente. Na crescente os termos são positivos e a razão é maior que 1. Na decrescente, os termos são negativos, só que a razão também é maior que 1, ó. Se você vê menos 3, menos 9, menos 27, menos 8, a razão é 3, né, ó, maior que 1, só que ela é decrescente, né, ó. Você consegue ver que ela está decrescendo. Menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, tá cada vez diminuindo mais os números. A outra forma da PG ser decrescente é quando a razão está entre 0 e 1 e os termos dela são positivos, né? Ó, o contrário daqui também. O contrário da crescente, que quando a razão está entre 0 e 1, os termos são negativos. Na decrescente são positivos, ó, 2, 1, 0,5, 0,25. Se você calcular a razão, vai dar 0,5. Lembrando que a gente calcula a razão fazendo um termo que não seja o primeiro dividido pelo seu antecessor, tá? Então, você pegar 0,5 dividido por 1 dá 0,5. 0,25 dividido por 0,25 dá 0,5, tá? A PG alternante é quando a razão é menor que 0. Só que aí os termos delas pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Ó, 2 menos 4, 8 menos 16, está alternando. Ela está crescendo e decrescendo ao mesmo tempo. E a razão é menos 2. Então, toda vez que tiver uma PG em que a razão for negativa, ela é alternante, né? Ou você vê a PA aqui, que ela cresce e decresce, ela é alternante. E os termos são positivos e negativos, tá? A PG constante, ela tem a razão igual a 1. Né, ó, a PG constante tem razão igual a 1. Se você ver aqui, ó, a PG constante, ela é 2, 2, 2, 2, 2. Se você pegar esse termo e dividir pelo antecessor, sempre dá 1, tá? É a PG constante. E a PG infinita, ela tem a razão diferente de 1, né, para ela poder ser infinita. Também tem termos positivos e negativos, pode aparecer os dois termos positivos e negativos. Né, ó, nesse caso aqui eu tenho 2, 1, 0,5, 0,25. E a minha razão aqui é 0,5, tá? Diferente de 1 é uma PG aí infinita, certo? Então, eu desenhei essa tabelinha aqui para facilitar para a gente entender isso aí, né? De PG crescente, decrescente, alternante, constante e infinita, tá? Sugiro que copiem essa tabelinha aí no caderno, tire a print, é muito importante ela, tá? É importante e facilita a gente conseguir entender. Agora a demonstração aqui de como a gente calcula a razão da PG. Ó, considere a PG A1, A2, A3, A4, né, uma PG infinita.
aí o AN menos 1, o AN mais 1. Isso aqui só significa que tem um termo central, o antecessor e o sucessor, tá? E é uma PG infinita. A gente vai ter, né, ó, temos que o A2 vai ser igual ao A1 vezes a razão, né? Eu posso, dado o termo A1, né, dado A1, eu consigo encontrar o A2 fazendo o A1 vezes a razão, né? E eu, obviamente, encontro a razão fazendo o A2 dividido pelo A1. Eu posso encontrar o terceiro termo fazendo o antecessor vezes a razão, né, que é o valor do meu A2 vezes a minha razão. E achando a razão também, dividindo o A3 pelo A2, eu acho a minha razão, tá? Posso ter aqui o meu A4, achar o A4 fazendo o A3 vezes a razão, né? E achar a razão dividindo o A4 pelo A3, eu acho a minha razão. Generalizando, fazendo isso aqui de maneira generalizada, eu vou ter que o AN é igual ao antecessor, né? AN menos 1. Toda vez que você vê AN menos 1, já remete a antecessor. AN menos 1 já lembra, antecessor. O antecessor vezes a razão, né? E eu acho a minha razão fazendo o AN dividido pelo antecessor. Tá? Eu acho a minha razão. Então, você logo, né, a gente vai ter que dividindo o A2 pelo A1 é igual dividir o A3 pelo A2, que é igual dividir o A4 pelo A3, que é igual dividir o AN pelo antecessor, né, que é AN menos 1, que eu vou sempre obter a minha razão, tá? Sempre que eu dividir um termo pelo antecessor, eu obtenho a minha razão. Essa é a demonstração de que é verdade isso, né? De que toda vez que a gente divide um termo pelo seu antecessor, 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 eu obtenho a razão, tá? Também a gente pode escrever os termos da PG em função de outros termos e da razão dela. Por exemplo, aqui, ó, eu posso escrever o A3 como sendo o A2 vezes a razão. Foi justamente o que a gente fez aqui, ó. Eu escrevi o A3 como sendo o A2 vezes a razão. Eu posso escrever também o A4 como sendo o A2 vezes a razão vezes a razão. Por que isso aqui? Porque eu escrevo o A4, né, um elemento ele é igual ao seu antecessor vezes a razão. Quem é o antecessor de A4? É A3. Quem é A3? A3 é A2 vezes a razão. Só que aí eu tenho que multiplicar o antecessor pela razão. Então, isso aqui, A2 vezes razão, é o meu antecessor. Só que eu tenho que pegar o antecessor, que é tudo isso aqui, e multiplicar pela razão, tá? E na hora que eu faço a conta aqui, ó, vai sobrar, vai dar A2 vezes a razão ao quadrado. Quando eu multiplicar a razão vezes razão, dá razão ao quadrado. Aí, ó, como que eu posso escrever o A5 em função de A1? Eu posso escrever o A1 vezes a razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão. Ah, por que você escreveu A1 vezes multiplicado por 4 parcelas da razão aqui? Porque eu tô querendo achar o A5. Para mim escrever ele em função do A1, eu ainda tenho 4 termos antes do A5, não tem? Ó, eu tenho o A2, o A3, o A4... Aliás, começando pelo A1, né? Eu tenho o A1, o A2, o A3 e o A4 antes do A5. Eu tenho 4 termos, por isso que eu escrevo 4 vezes a razão. Então vai ficar razão elevada à quarta, porque eu multiplico, né? Isso aqui eu multiplico. Razão vezes razão vezes razão vezes razão dá razão elevada à quarta. Não confundam, tá? Isso aqui ia dar 4 vezes a razão se fosse soma. Se fosse soma. Se eu estivesse somando razão com razão com razão, aí ia dar 4 vezes a razão. Só que eu estou multiplicando. Multiplicando dá razão elevada à quarta. E eu posso escrever também, ó, o termo igual ao seu antecessor, ao seu sucessor dividido pela razão. Né, ó, o termo 9 aqui é igual a 10 dividido pela razão. Isso aqui são 4 maneiras que eu posso escrever, eu posso achar um termo a partir de outro. E aí, ó, o enésimo termo de uma PG, né? O enésimo termo é o último termo. O enésimo termo de uma PG em que o primeiro termo é A1
e a razão é Q, é dado pela fórmula de recorrência. Então, a fórmula de recorrência é para a gente achar um termo a partir de outro, tá? Então, eu vou ter aqui que um termo é igual ao antecessor vezes a razão. Para todo n pertencente aos naturais, né? Ó, o n é esse número aqui, ó. Ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais e ainda ser maior ou igual a 2. O n não pode ser 1, tá? Por que o n não pode ser 1? Porque se o n for 1, ó, 1 menos 1 dá 0. E não tem a 0. Não tem um termo 0 da PA. A gente sempre começa... Da PG, desculpa. Às vezes eu vou falar PA, mas é PG, tá? É o costume do outro aula. Mas a PG, né? Tanto a PA como a PG sempre começa pelo primeiro termo, né? Sempre começa pelo A1, ó. Primeiro termo é o A1. Então, óbvio que o N não pode ser 1. Porque se o N for 1, o primeiro elemento da PG vai ser A0, não existe. O primeiro elemento começa sempre do A1, tá? E aí, sabemos que em uma PG, né, o AN dividido pelo seu antecessor, né, um termo dividido pelo seu antecessor, pode ser igual ao sucessor dividido pelo... O sucessor dividido pelo anterior também, né, dividido pelo AN. Aqui fica meio abstrato a gente ver isso, mas quando a gente estiver vendo isso em problemas numéricos, vai conseguir entender bem essa relação da recorrência. E aí, ó, eu posso transformar essa divisão aqui, que está meio abstrata, em regra de 3. Né, ó? Eu pego o AN dividido pelo AN menos 1, ó, AN dividido por AN menos 1, coloquei aqui. AN dividido pelo AN menos 1. É igual ao AN mais 1 dividido pelo AN, ó. AN mais 1 dividido pelo AN. Quando eu multiplico isso aqui em cruz, né, ó, AN vezes AN, eu vou ter AN elevado ao quadrado. AN menos 1 vezes AN mais 1, eu vou ter AN menos 1 vezes AN mais 1, tá? E aí, a partir disso aqui, para a gente descobrir lembrando que a gente está fazendo tudo isso aqui são todas consequências da fórmula da recorrência, que a gente vai usar para descobrir um termo da PG a partir de outro, tá? Então, ó, para termos consecutivos de uma PG, temos. Vamos considerar essa PG aqui de 3 termos consecutivos. Uma PG infinita, né? Ela tem mais termos para lá, mais termos para cá, só que vou considerar só esses 3 termos. Então, eu tenho aqui o termo central, o termo que antecede ele e o termo que sucede ele. Eles são termos consecutivos de uma PG. Aí, a gente vai achar esse termo central, aqui, AN, dado por AN elevado ao quadrado igual a N menos 1 vezes AN mais 1. Justamente essa fórmula de recorrência que aconteceu aqui, tá? A gente vai achar o termo do meio aqui, fazendo ele elevado ao quadrado, né, o AN, que a gente não sabe, a gente vai descobrir ele, vai ser igual ao produto do antecessor pelo sucessor. O antecessor é AN menos 1, o sucessor é AN mais 1. Isso mostra aqui nessa PG, né, ó, o termo central, aqui é o sucessor, aqui é o antecessor. Lembrando, antecessores vem antes, sucessor vem depois, tá? Então, eu acho o termo central calculando ele elevado ao quadrado igual ao produto do antecessor pelo sucessor, tá?